Graças e paz, meus queridos e amados irmãos. Estou aqui refletindo sobre a palavra do Senhor e ouvindo muitas coisas relacionadas à Páscoa, a esse domingo tão especial. A gente pensa e nós pensamos muito sobre muitas coisas, entendemos o que significa e nós vemos nas mensagens de Páscoa exatamente o sentido sendo dito, sendo falado. Ele ressuscitou, ele vive. Mas no meu coração, nessa hora, e por isso decido fazer esse vídeo, mesmo sem edição, mesmo sem preparo, uma iluminação correta, mas na verdade uma palavra que Deus colocou no meu coração e essa eu compartilho com cada irmão: continuidade. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 24, está escrito assim: portanto, obedeçam a essas instruções como lei permanente para vocês e para os seus descendentes. Repare e entenda o sentido de continuidade. A Páscoa está diante de nós e muitas mensagens e muito se fala sobre ele ressuscitou, ele vive, glórias a Deus, foi exatamente isso. Assim como na primeira Páscoa nós podemos perceber o livramento, a libertação, é justamente isso que significa também essa Páscoa da nova aliança, em que Jesus morre. E ele morrendo, ao terceiro dia ele ressuscita, e como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, de fato ele ressuscita e se torna primeiro de muitos. Sim, verdade. Mas o que eu quero dizer nesse momento é o que isso significa. Saber o que é Páscoa nós sabemos, entender o que estamos comemorando nós entendemos, mas compreender o que isso significa poucos sabem. O sentido de continuidade. Aqui na primeira Páscoa, Deus diz através de Moisés: olha, que vocês comemorem isso de maneira permanente, continuamente, ou seja, há uma continuidade. E o que significa a ressurreição de Jesus? Cara, existe uma promessa: ele voltará. Assim como se cumpre a promessa dos profetas em Cristo quando ele vem, o Messias prometido, esse vem e cumpre o seu propósito, e no final do seu propósito, do seu ministério aqui na terra, ele morre, cumprindo a promessa do Cristo, cumprindo a promessa do Mexiar, aquele que foi separado e escolhido. Mas ele morre sim e paga os nossos pecados e nos justifica e nos santifica, nos lava e nos liberta sim, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E para quê? Somente para a gente olhar para ele ressurreto? Não, é para a gente olhar para aquele que é o primeiro, para a gente olhar para aquele que nos promete uma continuidade. Aí a gente entende quando Paulo diz: alegrem-se nessa esperança. E qual esperança é? Não é o fim. Existe algo a mais. Quando ele ressuscita, e sabemos que ele ressuscita, mas ele está dizendo: me acompanhe, vem, porque assim como a história do povo hebreu, mesmo cativo, teve continuidade pós aquela morte, aquele momento fatídico em que o anjo invade aquela cidade, mesmo diante da morte há uma continuidade. Mesmo diante da morte de Jesus há uma continuidade. E mesmo diante da ressurreição dele há uma continuidade. Ele voltará, assim como ele prometeu todas as coisas e cumpriu. Assim como ele foi prometido como cordeiro levado ao matadouro, morreu, e assim como foi prometido que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele ressuscitou. Há uma promessa, ele é o primeiro de muitos. O céu é nosso. Há uma promessa nele, entenda. A Páscoa significa o seguinte: nesse momento das nossas vidas, há continuidade. Não vai ser um vírus que vai nos parar. Não vai ser uma situação econômica de um país que vai nos parar. Não será, de repente, o temor diante do que acontecerá no futuro que nos parará. O que nos alegra é a esperança de olhar para frente e entender que em Deus, na pessoa de Jesus Cristo,
e a revelação do Espírito Santo em nós, há continuidade. Sim, Deus tem algo preparado para o seu povo. Estamos aqui entendendo, compreendendo, principalmente nesse momento. Deus está balançando a nação. Deus está balançando a nossa igreja para que possamos entender a continuidade nele e somente nele. Feliz Páscoa. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.